Meus queridos, o versículo de hoje, Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como é um versículo a se decorar, vamos juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora com olhos fechados para ver se você decorou, porque ler é fácil, né? Vamos lá juntos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Queridos, estas verdades precisam ser fundamento para a nossa vida. E dentro dessa palavra que Paulo está nos trazendo, eu quero dividir a ministração de hoje em 4 pontos. Em primeiro lugar, a primeira palavra poderosa, que é sabemos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo não está dizendo, eu acho que tudo coopera. Paulo não está dizendo que viu isso talvez na vida de alguém, mas ele está falando com uma profunda convicção. Sabemos. Eu quero que você entenda que este saber, ele é construído, ele não é automático. Esse saber é fruto de uma caminhada, este saber é fruto de experiências que você vai acumulando durante a vida, até que você possa chegar num determinado momento, tendo em vista o que você já vivenciou, tendo em vista aquilo que você já experimentou e já superou na presença de Deus, você pode chegar naquele momento de dizer, eu sei, sabemos. Paulo vai falar sobre esta construção do saber, em Romanos capítulo 5, de 1 a 4, quando ele diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Amém. Veja que Paulo está dizendo que a tribulação, ela está produzindo alguma coisa. A tribulação está produzindo perseverança, e a perseverança está produzindo experiência. É disso que Paulo vai falar então no capítulo 8, quando ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Este sabemos tem a ver com uma experiência, mas a experiência, ela é produto de uma tribulação que gerou perseverança, e da perseverança gerou uma experiência. Muita gente quer saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas eles não permitem que esse processo se desenvolva em suas vidas. Entre a tribulação e o saber, entre a tribulação e a experiência, há a perseverança. E é nesse momento que alguns fraquejam, porque na hora da dificuldade eles pulam fora. Na hora da dificuldade eles não conseguem fincar as estacas e segurar firme no leme e dizer, eu vou enfrentar o que tiver de enfrentar, porque eu sei que essa tribulação está produzindo alguma coisa na minha vida. Mas para que ela possa desencadear nesse saber ou nessa experiência, eu preciso entender que o que me leva da tribulação ao saber é a perseverança. Eu preciso perseverar no casamento, eu preciso perseverar na profissão, eu preciso perseverar nos sonhos, eu preciso perseverar na igreja, eu preciso perseverar nos cultos, eu preciso perseverar na dor.
Eu preciso compreender que está doendo, que está moendo algo dentro de mim, mas que ao mesmo tempo em que a dor é uma realidade, em que o sofrimento é uma realidade, mas há algo se produzindo na minha vida. Meu casamento se tornará mais forte se eu perseverar. A minha vida cristã se tornará mais elevada se eu conseguir compreender que na hora do chacoalhão eu preciso segurar firme e eu preciso perseverar e fincar estacas, porque há algo sendo produzido na minha vida, há algo sendo produzido no meu casamento, há algo sendo produzido na minha família, há algo sendo produzido na vida dos meus filhos. E às vezes não temos esta visão de perseverança, e entre a tribulação que estava me levando a um saber ou a uma experiência, muitas vezes pulamos fora, desistimos, fraquejamos, e depois temos que começar um processo novamente, processos que nunca terminam. Percebe que tem pessoas que nunca conseguem completar nada, não para o nosso julgamento, mas talvez para o nosso ensino. Nunca conseguimos completar coisa alguma, não conseguimos completar cursos, não conseguimos completar etapas, porque no meio do caminho somos sacudidos, ou somos perseguidos, ou há um levante contra nós de uma forma ou de outra, e não percebemos que entre a tribulação e o saber, entre a tribulação e a experiência, há uma ponte que se chama perseverança. E Deus quer produzir músculos espirituais na sua vida. Deus quer produzir uma resistência sobrenatural na sua vida. Deus quer fazer com que você se torne ou alcance a estatura de alguém mais elevado. E certamente, e esse alguém mais elevado é o próprio Filho dele, Jesus. Portanto, as pretensões de Jesus a meu respeito ou ao seu respeito não são pequenas, são grandes, são elevadas. Mas entre a tribulação e a experiência, sinônimo do saber, sabemos que todas as coisas cooperam, há uma ponte que não pode ser dinamitada, e essa ponte se chama perseverança. Eu vou resistir. Você tem crises no seu casamento. Eu passei por crises também no meu casamento. Todos nós passamos por momentos em que nós achamos, olha, não vai dar, não vou suportar. Mas quando você resiste a prova, a luta, você vai perceber mais adiante que o amor de Deus vai ser derramado, e você vai dizer, eu sei que Deus está conosco, e o amor vem, e a força vem, e aquilo que você precisa vem. Mas entre a tribulação e a experiência, entre a tribulação e o saber, há uma ponte que se chama perseverança. Saber. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A segunda parte dessa mensagem, dentro desse versículo bíblico, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Paulo não está aqui dizendo que todas as coisas que nos acontecem são boas. Paulo não está dizendo que todas as coisas são boas, mas ele está dizendo que todas as coisas, boas ou más, cooperam, trabalham junto para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Esse entendimento de que não necessariamente as coisas serão boas, muitas vezes do ponto de vista humano, aquilo que nos aconteceu pode ser considerado a pior coisa que podia acontecer. Mas, meu amado, quando você começa a se ver inserido dentro de um projeto maior, dentro de um plano maior, quando você começa a perceber que Deus meticulosamente está no controle, mas Ele está no controle daqueles que amam a Deus, Ele está no controle daqueles que foram atraídos por Ele, daqueles que foram chamados por Ele. Quando você é atraído, você entra dentro de um escopo onde todas as coisas vão cooperar, coisas boas e coisas más, elas vão cooperar para o seu bem, para um propósito que talvez não esteja claro diante dos seus olhos nesse momento.
E nós precisamos começar a compreender esse plano maravilhoso sendo descortinado a nosso favor, sob o ponto de vista de Deus. Guarde bem a experiência de Abraão. Ele já estava avançado em idade, a sua esposa estéril, já chegando aos 90 anos, e Deus então chega para Abraão, na tenda das lamúrias, porque Abraão, embora tendo recebido uma promessa de Deus, mas na tenda do questionamento, da dúvida, do choro, da incredulidade, ali naquela tenda, ele está dizendo: Senhor, mas como? Como isso vai acontecer? Quando vai acontecer? E então Deus o chama, vem para fora e conta as estrelas do céu, se é que as podes contar, porque assim será a tua descendência. E então ele sai da tenda da incredulidade, ou da tenda da impossibilidade, e ele vem para fora. E do lado de fora, ele começa a contemplar as estrelas. Mas o interessante acerca dessa experiência é que esse contemplar as estrelas no hebraico não é de baixo para cima, mas é de cima para baixo. O entendimento que Deus queria que Abraão tivesse é o seguinte: conta as estrelas, mas não do teu ponto de vista. Não é de baixo para cima, mas é de cima para baixo. Ou seja, consiga em Deus enxergar as situações do ponto de vista divino. Porque se você não fizer este exercício, uma tragédia na sua vida, que você enxerga de baixo para cima, você não vai compreender que aquilo possa de alguma forma contribuir para o seu bem. Muitas vezes a nossa visão é tacanha, é pequena, é micro, olhamos aquela situação e nada mais, olhamos aquele emprego e nada mais, olhamos aquela doença, aquela febre, aquela enfermidade e não conseguimos enxergar além, porque nós estamos olhando a partir do nosso ponto de vista. E quando olhamos do nosso ponto de vista, não conseguimos compreender: Deus, que bom há nisso. Que coisa boa possa haver em cima disso que estou vivendo. Porque estamos olhando do ponto de vista humano. Abraão, vem para fora, conta as estrelas, mas não as conte de baixo para cima, mas conte-as de cima para baixo. Ou seja, coloque-se no meu lugar, enxergue um plano maior, enxergue um propósito maior, que agora na sua limitação você não consegue ver, perceber. Mas se você caminhar um pouco mais, e se você se tornar um pouco mais maduro, e se você perseverar no caminho, você vai perceber que aquilo que era uma peça de um quebra-cabeça sem sentido, de repente se encaixou uma outra peça, e se encaixou uma outra, e há uma outra, e então mais à frente você vai perceber que há cenários montados que na hora da nossa dor não conseguimos entender. Não conseguimos compreender. É por isso que entre a tribulação e a experiência, você precisa perseverar. Porque quando você persevera, você dá a oportunidade para que Deus trabalhe no tempo da sua vida, para montar essas peças e trazer sentido àquilo que aparentemente não tinha sentido algum. Amém, queridos? Quando você olha para a história de Jó, e quando a gente fala sobre isso, geralmente ele é o personagem principal. Ele perde filhos, ele perde bens e ele perde a saúde. E todas elas porque ele permitiu o diabo avançar em duas instâncias. Na primeira instância, ou no primeiro espaço, Deus permitiu. Você pode avançar e tocar na família, você pode tocar nos bens, mas não toca nele. E o diabo vai e toca nos filhos, e toca na família, e aquele perímetro primeiro é preservado. Num segundo momento, Deus permite. Você pode avançar um pouco mais, mas não toca na vida dele. Avance um pouco mais, você pode avançar um pouco mais e tocar na carne dele.
E Jó então ficou doente. E esses perímetros que se avançam, muitas vezes não nessa dimensão tão profunda como a de Jó, creio que nenhum de nós nesse nível, creio eu. No entanto, talvez você já tenha percebido isso na sua vida. Pastor, eu passei por uma luta grande, e quando eu achei que não podia piorar, piorou. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Quando eu pensei que aquele perímetro já era demais para mim, e geralmente essas coisas acontecem numa mesma fase da vida, no mesmo período da vida. Há um perímetro onde, de alguma forma, há um avanço de algo que você não entende. É um vento forte, que parece que sacode o seu telhado, sua vida, sua casa, sua família, sua estabilidade. E quando você achava, olha, não pode piorar, de repente há um perímetro em que se avança. Foi assim na vida de Jó, e então ele avançou um pouco mais e tocou no corpo, de maneira que ele só questionava, e perguntava, e perguntava, e perguntava. E sabe quantas vezes que Deus respondeu às perguntas de Jó? Nenhuma. Muito pelo contrário, foi Deus quem perguntou a Jó: Jó, onde você estava quando eu estabeleci os limites dos mares? Jó, onde você estava quando eu coloquei as estrelas no firmamento? Jó, onde você estava quando eu fiz isso, isso, isso? Ou seja, para cada pergunta de Jó para Deus, nenhuma resposta, mas Deus perguntando e perguntando, levando-o à reflexão. Todas as coisas cooperam para o bem. Você vai crescer não porque Deus te respondeu às suas perguntas, mas porque você foi instigado, foi estimulado a responder às perguntas de Deus. Na hora da sua luta, na hora da sua crise, para um pouco. Ao invés de ficar perguntando, para um pouco para ver o que Deus está te perguntando. Pare um pouco para dar espaço, para dar lugar. Espera aí, eu só falo, eu pergunto, eu questiono. Deus, por quê? Espera aí, fique em silêncio e comece a perceber que nessa hora, Deus pode começar a estar falando com você. Já parou para pensar que há um determinado momento da nossa vida em que começa a chegar pedidos, ajuda financeira, mantimentos, e a gente começa a receber, e nesse momento você tem duas opções: ou você se fecha e diz, não, eu preciso guardar para mim, ou você se rende ao Evangelho, porque na hora das crises e das lutas, é Deus quem pergunta: o que você tem, o que você vai fazer, onde você estava, onde você está, o que você vai fazer diante dessa crise, é Deus quem pergunta. Muitas vezes temos que substituir os nossos questionamentos por um silêncio, a fim de que Deus tenha a oportunidade de falar: Wilson, é a sua vez. Maria, onde você estava que você não percebeu isso? O que você vai fazer diante dessa crise? E nessa hora, queridos, certamente Deus está fazendo perguntas para fazer você uma pessoa melhor. Todas as perguntas que Deus vier a te fazer nesse momento, serão com a finalidade de te levar a uma reflexão, para te tirar do seu comodismo, para te tirar do seu orgulho, para te tirar da tua passividade, para te tirar do seu conformismo. Todas as perguntas vão te enobrecer, vão te enaltecer, e vão fazer com que no final, como na experiência de Jó, ele possa dizer, e você vai poder também dizer: sim, Senhor, no passado eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Meus olhos te veem. Os bens foram restituídos, e não necessariamente serão restituídos na sua vida. Jó teve mais filhos. A cura se manifestou, poderia também não se manifestar. E talvez alguém vá dizer: tudo bem, tudo na vida de Jó foi restituído, mas e os filhos que morreram? Jó não perdeu seus filhos. Do ponto de vista humano,
ele os perdeu. Mas do ponto de vista divino, ele passou a ter filhos no céu e na terra. Mas para você enxergar dessa forma, você tem que contar as estrelas do céu, não de baixo para cima, mas de cima para baixo. O pastor Caio Fábio perdeu um dos filhos, do ponto de vista humano. E um dia alguém chegou para ele e falou: como estão seus filhos? Esse filho que ele perdeu morreu atropelado. E ele perguntou: como estão seus filhos? Ele falou: olha, fulano está bem, Beltrano está bem, Cicrano está bem, mas o melhor deles é o Lucas. Quem está melhor do que todos nós é o Lucas. Ele está melhor do que todos nós. Porque alguém poderia dizer: Jó, tudo bem, a saúde voltou, poderia não voltar, os bens voltaram, também não voltar, mas e os filhos? Esses filhos que partiram, esses filhos que foram embora, foram filhos pelos quais ele apresentou sacrifício, ele orou, ele intercedeu. Então, se Deus os recolheu, Deus sabe o que faz. E é nessa hora, quando esse mundo está ruindo, e que chega a notícia: a casa caiu, os filhos morreram, isso, aquilo, tal, ele pega, é tentado a olhar para a situação de baixo para cima, ele arranca os cabelos da cabeça, porque era um sinal de humilhação, põe vestes de saco, rasga os seus vestimentos, mas depois ele se prostra e diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. É fácil? Não. E se fosse fácil, a gente não estaria pregando, porque se você já tivesse isso assentado na sua vida, não precisa de pregação. Mas a palavra vem para lidar com situações, e há pessoas aqui hoje que estão lidando com situações chatas. Não que eu saiba, mas eu tenho a convicção pelo Espírito de Deus que há muitas pessoas hoje aqui que estão lidando com situações que você não está conseguindo digerir. Estão te trazendo um sofrimento. Você canta um louvor e logo vem à sua memória alguma coisa que te inquieta, que te incomoda, que te envergonha, ou alguma coisa que te humilha. É isso. E é nesse momento que a gente precisa do sabemos, porque este saber é fruto de uma experiência que veio de uma tribulação, que gerou uma perseverança e que gerou uma experiência, um saber. Entre a tribulação e o saber, há uma perseverança requerida. E é importante que você entenda que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Há pouco tempo nós falamos sobre um dos irmãos, dos meus irmãos, que faleceu com 33. E quando a gente lembra de um outro irmão, que está na glória, que partiu com 50 e poucos anos. Ele teve uma queimadura com 2 aninhos. Comprometeu parte do rosto, do corpinho, e por conta disso ele teve uma infância difícil, uma adolescência mais difícil ainda, uma juventude pior ainda. Por conta disso ele se refugiou no álcool. E quando me despedi dele no hospital, ele estava com uma cirrose, com uma cor amarelada, esverdeada, com o ventre elevado. E fico pensando, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E talvez naquele momento, quando estava ali diante dele, orando por ele, e quando eu orei por ele, me despedi dele, voltei para casa, peguei o ônibus, foi, acho que talvez um momento de maior dor, de maior choro, quando me despedi dele.
porque voltava perguntando: todas as coisas cooperam para o bem. Que bem que ele teve na vida. Que bem que ele teve na vida. No entanto, sempre tem um no entanto. Glória a Deus. As orações da minha mãe: salva meus filhos, Senhor. Salva meus filhos. Salva meus filhos. Salva meus filhos. Senhor, é como um Jó que estava ali: Senhor, salva meus filhos. Se eles vierem a pecar, sacrifício em favor deles. Oh Deus, quem sabe eles vão pecar contra Ti. E orando, Jó ali orando, e minha mãe orando pelos filhos, orando. Um já tinha ido embora, já contamos a história dele. E esse então, e teve essa extensão da vida. E nos últimos anos da vida dele, ele teve uma experiência tão linda com Jesus. Ele entregou o coração para Jesus. Ele ia para a igreja com um coração puro como de uma criança. E Deus então só esperou isso: meu filho, ok, já chega. E a doença dele foi em decorrência de uma vida, não necessariamente daquele período, mas daquilo acumulado ao longo dos anos. E então Deus o recolheu jovem, cedo, 50 e poucos anos. Por quê? Porque a visão de Deus é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Deus tinha visto o meu irmão muito antes de todo o sofrimento da vida. Por quê? Porque o olhar divino não se circunscreve à nossa realidade humana. Eu sim, quando saí do hospital, voltei chorando: Senhor, que bem que ele teve na vida, que desfrute que ele teve na vida. Sim, casou, teve um filho, mas que alegria, que conforto. Então a gente chega diante de uma passagem como essa, e a gente consegue enxergar as estrelas não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Principalmente quando a gente entende que a deformação do rosto, das queimaduras, o texto bíblico de Romanos 8, 29, diz que meu irmão vai ter uma nova imagem. Romanos 8, 29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Dê um glória a Deus. Então, como é que Deus via meu irmão e como é que Deus vê as situações da sua vida? A partir de uma outra imagem. Deus está forjando uma outra imagem, que é a imagem de Jesus na sua vida. As questões físicas vão passar, as questões financeiras vão passar, as doenças vão passar, as lutas vão passar. Mas Deus está trabalhando a partir de uma imagem, está construindo uma imagem na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Portanto, eu me alegro, porque sei em quem tenho crido, sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito e o seu depósito até aquele dia. Dê um glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz, em terceiro lugar, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em terceiro lugar, a frase que eu quero deixar: daqueles que amam a Deus. Que coisa linda, amados. Quando você ama a Deus, você recebe a capacidade de enxergar a vida de uma forma diferente. E você só ama a Deus porque Deus lhe amou primeiro. Porque Deus o amou primeiro. E porque Deus te amou, Ele derramou, Ele despejou amor no seu coração. A fim de que a partir desse amor, você consiga enxergar as situações da vida de uma forma diferente.
E é isso que o texto bíblico de Romanos, capítulo 5, 4 e 5 vai nos dizer. Romanos 5, 4 e 5. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por que Deus derramou o amor no nosso coração? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus derramou amor no nosso coração para produzir esperança. Quais são as coisas que ainda não se cumpriram na nossa vida? Se eu não tenho o amor de Deus derramado no meu coração, eu vou desistir dessa caminhada. Mas é o amor de Deus derramado no meu coração que vai produzir esperança. Eu vou ter esperança de dias melhores. Eu vou ter esperança em relação àquilo que Deus está construindo na minha vida. Eu vou ter uma visão de fé, porque o amor de Deus está derramado no meu coração. O contrário disso é você se sentir desprovido do amor. Sabe quando você tem uma impressão de que Deus está com raiva de você, ou que Deus está irado com você, ou que Ele está fechando portas de propósito na sua vida por algum motivo que você não conhece? Quando você é invadido por este tipo de pensamento, você não se aperfeiçoou no amor. Eu preciso entender que, a despeito de qualquer situação da vida, Deus me ama de uma forma incondicional. Incondicional. Deus não nos ama como nós às vezes amamos as pessoas. Quando as pessoas nos fazem algum bem, amamos. Quando elas nos magoam, nós nos retraímos. O amor de Deus é diferente. E esse amor que ele é contínuo, e que ele é maduro, e que ele é perene, esse amor é derramado no nosso coração, para que na hora da dúvida, na hora da tribulação, eu possa me firmar nesse amor, e entender que Deus me ama, o amor dele foi derramado no meu coração, e a despeito do que eu venha a viver, a experimentar, eu vou entender que todas as coisas estão cooperando para o meu bem. E nessa hora você precisa perguntar ao Senhor: Deus, essa situação que eu tenho vivido, no que coopera para o meu bem? Baseado na confiança e convicção que eu tenho do teu amor por mim, e do meu amor por ti, ainda que o meu amor por ti seja falho, mas o amor que o Senhor derramou no meu coração. Para onde o Senhor está me levando nesta situação que eu estou vivendo? Qual é a virtude a ser lapidada? Qual é o homem que o Senhor está levantando? Ou a mulher que o Senhor está levantando? Mas essa pergunta eu faço baseado na convicção do teu amor por mim, daqueles que amam a Deus, porque Deus me amou primeiro. É com base nesse amor que eu consigo amar a Deus e confiar que Ele está usando situações para me levar a um lugar, e a uma estabilidade, e a uma identidade, e a uma estatura que Ele mesmo intentou a meu respeito, em nome do Senhor Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a quarta frase, ela se encontra na parte final desse versículo, que diz assim: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Repita após mim: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha a sequência interessante em Romanos 8, versículos 29 e 30, que diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou,
a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Há 5 palavras interessantes nesses 2 versículos, para as quais eu quero chamar a atenção de vocês. Primeiro, Deus te conheceu. Depois, Deus te predestinou. Depois, Deus te chamou. Depois, Deus te justificou. E depois, Deus te glorificou. Para nós, a glorificação ainda é futura, mas Deus já está colocando no passado, porque Ele já te viu pronto. É de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Olha que sequência interessante. Primeiro Deus te conheceu. Sabe quando Ele te conheceu? Antes que o mundo fosse mundo. Olha que coisa impressionante. Antes que o mundo fosse mundo, Ele te viu assentado neste lugar, no templo da Igreja Voz, neste dia, nesta hora, participando deste culto. Mas ao mesmo tempo em que Ele te viu aqui, Ele já te viu na glória, glorificado, com seu corpo glorificado. Por isso que Ele colocou no passado, os que de antemão conheceu. Deus me conheceu antes do mundo ser mundo. Deus me conheceu antes de eu nascer. Deus conheceu Donione, seu Roberto. Deus conheceu cada um aqui antes que o mundo fosse mundo. Ele nos conheceu, e a partir do momento em que Ele nos conheceu, Ele nos predestinou, e depois de nos predestinar, num determinado momento da sua vida, Ele te chamou. Sabe uma hora em que você começa a sentir, puxa, eu preciso ir para uma igreja, eu preciso ouvir um pastor, eu preciso ler a Bíblia. Esse chamado foi simplesmente o desenvolver de um plano que começou com o conhecimento dele a teu respeito. Depois Ele te predestinou, sem que você tivesse nascido. Mas agora, nascido, e num determinado momento da sua história, Ele te chamou. É a hora em que você começou a ouvir um desejo, sentir um desejo de se aproximar das coisas de Deus. Você foi atraído. Você foi convencido. O Espírito de Deus começou a soprar no seu ouvido e no seu coração, e alguma coisa se despertou. Mas isto é apenas a parte do meio do processo, que começou com o conhecimento. Depois, a predestinação. E em terceiro lugar, Ele te chamou, Ele te atraiu. E depois que Ele te chama, Ele te justifica. E o que é a justificação? Ele te declarou justo, não pelos seus méritos, não pelas suas obras de justiça, mas pela justiça de Cristo Jesus. E depois que Ele te justifica, Ele te glorifica. Para nós ainda não chegou, ainda é uma experiência futura, mas para Deus já está tudo pronto. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque é um processo eterno e maravilhoso, mas a gente não consegue olhar as estrelas de cima para baixo, a gente continua enxergando as estrelas de baixo para cima. Então é o meu pneu que furou, é a doença de um filho, é um desemprego, é uma crise familiar. Ou seja, Deus está olhando do conhecimento à glorificação, e nós não conseguimos enxergar esse plano maior. E nos atemos então às questões circunstanciais, talvez importantes para nós, sim, mas são momentâneas e são passageiras. E o objetivo dessa palavra é ajudar a cada um
a compreender, gente, enquanto estou aqui perdendo tempo, talvez com essa dor de cabeça, com esse pensamento, se compro, se vendo, sei que tudo isso faz parte da nossa vida, mas a gente precisa aprender a olhar as estrelas, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, porque quando você consegue enxergar a macrovisão, qualquer luta que você possa ter no tempo presente é pequeno demais, diante do que Deus tem preparado ou reservado para mim e para você. Por isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Primeiro, Ele me conhece. Agora, estava pensando, nesses dias, tentei me colocar no lugar de alguém que não é conhecido por Deus. Que tristeza e que desespero. E eu comecei a pensar, Senhor, se eu não fosse conhecido por Ti, eu seria alguém desprovido desse conhecimento Teu a meu respeito. E se o Senhor não me conhece, o Senhor não me predestina para a glória. Se eu não sou predestinado, eu não serei justificado e permanecerei nos meus pecados. E se não for justificado, não serei chamado, não serei atraído. E se não sou chamado nem atraído, não terei esperança de glorificação futura. Parou para pensar o caos, o vazio de quem não é conhecido por Deus? E conhecimento tem a ver com intimidade. Adão conheceu a Eva e teve um filho. Eles tiveram intimidade. Quando Deus diz, eu te conheço, Ele está dizendo, eu tenho intimidade contigo. Eu falo e você me ouve. Você fala e eu te ouço. Temos um relacionamento, temos uma intimidade. Por isso o Senhor está dizendo, aos que de antemão conheceu. Ou seja, Deus se tornou íntimo meu e eu me tornei íntimo de Deus antes de ter nascido. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou. E aos que predestinou, também os justificou. E aos que justificou, também os chamou. E aos que chamou, também glorificou. Há um plano perfeito, completo de Deus a nosso respeito. Por isso, o nosso convite, ou convite divino, é para que a gente possa compreender que mesmo em meio às lutas ou adversidades, Deus tem um plano que vai culminar na glorificação. Começou no conhecimento e culminará na glorificação. Portanto, fica firme. E em meio aos embates do momento presente, Deus tem um plano para a sua vida.